Estamos preparados? Deixa eu mudar aqui o título. Gays e Miro Online React League of Legends. Vocês estão de cara, de frente para uma das melhores histórias do League of Legends, tá? Na minha humilde opinião. Lembrando que o canal em que eu estou vendo aqui, ó, é o Celp, tá? Um canal muito bom. Pra mim, tanto esse canal, que é o Celp, quanto o Universo Lúdico são os dois canais principais em relação à história de League of Legends, tá? Eles são muito bons falando, né? Porque isso conta muito na hora de falar uma história. A dicção deles é perfeita, assim como a minha, e o cara fala muito bem. É extremamente foda. Inclusive, ó aqui, ó, o próximo vídeo. Feliz Fim dos Tempos, História dos Darkin. Zolani, Atrox, Haast e Varus. Não, assim, curiosamente, a Zolani tá na frente do Atrox. Por que será, né? Vamos lá. Há mais de 5.000 anos no passado de Runeterra, o grande Império Dourado de Shurima chegava ao seu auge. Com um poder bélico incomparável, o Império se expandiu por todo o continente do sul, o continente de Shurima, dominando cidades e províncias inteiras, forçando-as a se curvar diante do Império Dourado, pagando tributos e adotando seus costumes, religião e cultura. Desafiar o Império Dourado era desafiar o próprio Sol, uma vez que além do exército lendário do Imperador, que cobria quilômetros de terra em batalha, Shurima também contava com o apoio dos lendários ascendentes, os deuses guerreiros imortais do Império, seres imensos com formas animalescas recheados de poder. E em Shurima, deuses não nascem, eles são criados. A principal estrutura e o principal símbolo de poder do Império do Sol era o disco solar, um disco imenso que ficava flutuando no céu, disco esse que foi construído usando conhecimento e poder roubados do lendário Aurelion Sol, o forjador de estrelas, e era usado para criar os tais deuses guerreiros. Nossa, bonito, a partir de figuras importantes e poderosas do Império. Era dito que no momento que um ascendente entrava em campo, a batalha já estava ganha, já que, além do desequilíbrio de poder que eles traziam para a batalha, sendo verdadeiras máquinas de guerra vivas, ainda tinha o efeito moral envolvido, já que várias vezes os inimigos se rendiam ou ficavam desmoralizados quando viam um deus guerreiro. E vamos combinar, se você fosse um soldado raso em campo, você também ficaria apavorado vendo um crocodilo berserker gigante do outro lado da guerra. Porém, uma província ousou se revoltar, começando uma guerra, a Guerra de Ikatia. E foi na época desse conflito que viveu a nossa figura-chave pro vídeo de hoje, Zolani, a deusa sem rosto. Zolani era filha de um curandeiro, uma criança abençoada nascida sob o aspecto do protetor durante uma passagem afortunada do sol. Zolani seguiu o caminho de seu pai e se tornou uma curandeira, e não qualquer curandeira, uma fodendo curandeira que trabalhou sem descanso cuidando dos feridos, salvando o máximo de vidas possível. E ficou conhecida por todo o Império, a um ponto de construírem uma estátua em sua homenagem. Caralho, essa daqui é a Zolani, nessa cinemática da Kai'Sa e Thalia versus a Rek'Sai, lembram? Caralho, a Zolani, essa daqui, ela foi uma curandeira, eu não sabia disso. Até batizarem uma cidade de Zolan. E o curioso sobre a Zolani era que ela não era uma curandeira tradicional. Ela não usava magia de cura, poder celestial ou remédios, mas sim magia de sangue. Zolani era uma Emomante, uma maga de sangue, assim como Vlad. Ela era poderosíssima e era assim que ela curava seus pacientes. E Zolani servia ao Império, mas ela presenciou em primeira mão a dor e o sofrimento que as guerras causavam, e vivia criticando e protestando contra os imperadores, que continuavam a travar guerras sem sentido e obrigar as tribos do Sol a lutarem entre si. Apesar de ser uma grande crítica aos imperadores, por ter se mostrado uma curandeira lendária e ter prestado ótimos serviços por todo o Império, Zolani foi escolhida para se tornar uma ascendente. Isso porque não era o imperador quem decidia isso, mas sim os sacerdotes do Sol. Zolani ascendeu e seu poder, que já era grande, se amplificou e atingiu proporções além da compreensão. Mas infelizmente, os lendários ascendentes condenaram a si mesmos no momento em que entraram na Guerra de Ikatia, a Guerra do Vazio. Os Ikatianos liberaram o vazio em campo, matando Setaka, a rainha dos ascendentes, destruindo Ikatia e condenando para sempre os ascendentes que saíram vivos daquela batalha. Apesar de seus corpos serem recheados de poder celestial, muitas vezes o mental dos ascendentes não era tão estável assim. Os deuses guerreiros passaram os próximos anos segurando o avanço do vazio no resto de Shurima
Shurima e se tornando cada vez mais insanos. A gota d'água foi quando Zeraf, o braço direito de Azir, traiu o Imperador, roubou o poder da Ascensão, se tornando esse Homem Geladeira, destruindo o Disco Solar e acabando com o Império do Sol. Eu não entro em detalhes dessa parte na Guerra de Katia porque já tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo disso. Um sobre o Nasus e o Renekton e o outro sobre a Primeira Guerra Dark, que inclusive, falando nela, depois que Zeraf destruiu o Disco Solar e o Império foi pro espaço, os Ascendentes que sobraram, enlouquecidos pelos horrores da Guerra do Vazio, começaram a distorcer seu próprio corpo usando hemomancia, tornando-se Darkin e brigando entre si. E Zolani não foi exceção à regra. Os mortais que a adoravam ainda ficaram incertos sobre seu papel na Guerra Darkin. Alguns contos falam que um ascendente chamado Tanari implorou para que Zolani intervisse e acabasse com a guerra. Em algumas versões ela recusa, e outras ela aceita e concede o dom da cura aos dignos. E tem ainda um outro conto que diz que ela tomou uma coça de Darkins mais fortes e ficou incapacitada por séculos. Oxi. Só que na realidade não foi bem assim que a coisa aconteceu. A verdade é que Zolani estava envolvida até o pescoço na guerra, porque depois da queda do Império, os Darkins, que já estavam completamente malucos, começaram algumas desavenças e rivalidades entre si. Zolani, que sempre odiou as guerras sem sentido do Imperador, começou a usar hemomancia para dominar e forçar os Darkin a obedecerem sua vontade, acreditando que se todos estivessem sob seu controle, então as guerras acabariam e enfim a paz chegaria. Em outras palavras, ela tentou pacificar os Darkin na força. Só que teve um porém. Alguns Darkins eram poderosos demais e tinham uma mente blindada, até mesmo para Zolani. Esse era o caso de Atrox, o grande general Darkin. Atrox obviamente ficou emputecido com o que a Zolani estava fazendo. Os dois brigaram feio e... Mentira, o Atrox ele vai ganhar dela, não é possível. Não é possível. Não é possível. Olha o machismo. Olha o machismo onde o homem ganha da mulher. Gente, isso aqui é uma crítica... Se o Atrox vencer dela, é uma crítica social à nossa sociedade atual. E resultou em uma guerra civil. E foi aí que a coisa realmente ficou feia. Atrox odiava tanto Zolani que fez questão de destruir o rosto dela na grande estátua da cidade de Zolan, assim fazendo-a ser chamada de deusa sem rosto pelos locais. Você vê isso na cinemática de Cal, na parte da Thalia e da Kai'Sa. Aquele rombo imenso que tem na montanha, aquilo foi o Atrox que fez. A Guerra Dark tomou proporções apocalípticas. E então foi quando os Celestiais interviram. O aspecto do Crepúsculo, na forma de Misha, desceu dos céus e ajudou os mortais a prenderem os Darkin em armas. Quem quiser mais detalhes sobre isso, tem meu vídeo lá. Enfim, os milênios passaram e muita coisa aconteceu. Ah, então por causa disso que o Atrox odeia a Zoe com todas as forças dele. A Zoe prendeu o Atrox e todos os outros Darkins. Não é a Zoe? As Zoe são 2. Pera, a Misha é a Zoe? Como funciona isso? Eu não entendo muito bem. Era o aspecto do... Ah, tá. Era o aspecto do Crepúsculo, que antes era a Misha e que hoje atualmente é a Zoe. Mas antes era a Misha, não é isso? Tem a Misha e tem a Zoe. A Zoe é a sucessora da Misha. É isso, né? A Zoe é outra encarnação. Ok. Vamos lá. Então por causa disso que o Atrox segue odiando esse Crepúsculo. Porque ele não foi preso pela Zoe. E sim pelo Crepúsculo que tá nela. Pelo espírito, né? Reinado de Mordecai, Viego acabou com as Ilhas das Bênçãos, Noxus é fundada e declara guerra a Ionia. Chegamos ao presente momento. Depois da grande guerra e tudo isso que eu falei, apenas 3 Darkins haviam sido despertos e livres de suas prisões. Atrox, a espada Darkin, o grande general, que consumiu os hospedeiros da sua espada e começou a causar massacres por aí, tentando usar os corpos para retomar sua forma original. E ao ver que não ia conseguir, ele decidiu que iria começar outra guerra. Dessa vez contra os deuses, para acabar de vez com toda a existência. E em Ionia, durante a guerra, tivemos 2. O primeiro sendo Varus, o arco Darkin, que estava guardado em um poço em Ionia. Quando Noxus invadiu Ionia, 2 caçadores, Valmar e Kai, enfrentaram os invasores. Kai foi ferido gravemente, e Valmar, acreditando que o poder proibido do poço de Varus poderia curá-lo, libertou o Darkin. No fim, os 3 se fundiram em um só corpo. E claro, Haash, a foice Darkin. Haash foi desintegrado
desenterrado pelos Noxianos nas primeiras terras. Porém, todos que tentaram empunhar a foice não conseguiram suportar o poder e morreram. Zed, descobrindo sobre a foice, manda Caim, seu melhor aprendiz, atrás dela. Caim pega a foice e Haast tenta dominá-lo, mas Caim era bem mais forte que os outros. E como essa história continua, vocês já sabem. Vamos fazer aquela noite do karaokê de novo? Ninguém pode saber sobre a noite do karaokê. Próximo sábado, então? Claro. Somente muito esses foda. 3 tinham despertado. Mas eu acho que ele é o Darkin mais fraco, né? Legends Ele of é o Varus, Runeterra obviamente. então nos trouxe a saga Darkin, a nova expansão focada nos ascendentes caídos. E é aqui que a coisa começa. Vocês já devem ter se perguntado onde estão os outros Darkin. E agora estão pensando, tá, cadê a tal da Zolane? Pois é, Zolane foi presa em um par de lâminas, as chamadas Carniceiras Darkin. E adivinha onde Muito essas foda. armas estavam? Sim, Lá do Mastery. também em Ionia. Que conveniente, né? As carniceiras foram encontradas pela Ordem Wuju, a Ordem do Mastery, e levadas até o templo da Ordem, Olha onde o elas foram Kong! guardadas e trancadas. O Kongzinho aqui, velho. Esse é o Kong, não é? Ou é o filho do Wukong? Porque o Wukong, ele é aprendiz do Mastery. Eu acho que esse aqui é o Mastery. Ah, é o Mastery aqui, o capacete dele. Oxi! É um capacete isso e não a cara dele de fato? É da raça só? Oxi! O que que impede? Ah, é verdade. Esse daqui, ele é cabeludinho, olha aí, ó. Ele é cabeludinho. Pode ser o filho dele, né? Pode ser o filho do Wukong. Gente, eu achava que o rosto do Mastery fosse aquilo lá, igual o do Jax é o do Jax. Eu achava que o do Mastery fosse o do Mastery. Uma parada específica, né? Que bizarro. Mas por que que ele bota essa máscara com vários olhos se ele tem 2 só? Olha o Wukongzinho aqui, ó, o filho do Wukong. O Wukongzinho, ele tem 2 bagulhinhos aqui, porque ele tem 2 olhos, né? Aquilo também não é o rosto do Jax. O do Jax é um capacete. Mentira. Cala a boca, não é um capacete. Aquilo é o Jax, o próprio Jax mesmo. É a raça dele, aquilo. Vai dizer que o Jax, ele tem 2 dedos só. 3 dedos, né? A mãozinha dele é tipo assim, ó. É tipo assim. Vai dizer que aquilo lá é uma luva também, não é a mão dele, de fato. Jax é humano? Ah, então aquilo lá é uma luva, não é a mão dele. Aquilo lá é o rosto do Jax, gente. O Jax, ele é o próprio Chernobyl. Ele é todo deformado mesmo, ele é todo louco. Aquilo não é capacete. Aquilo é o rosto dele, aquilo é a mão dele e ele usa um poste pra bater nas pessoas. Ele é todo maluco. Caralho, mas chocado nisso daqui do Mastery. É, o Mastery aqui, a aprendiz dele e o filho mais novo do Wukong. Bartolomeu é o nome dele. Cadas. Só que é claro que uma arma tão poderosa assim não ia passar despercebida. Caim descobriu a localização das carniceiras e, sedento por poder, ele liderou um ataque da Ordem das Sombras ao Templo Wuju, visando conseguir uma segunda arma Darkin e ficar ainda mais forte. O cara nem dominou a primeira ainda e já quer uma segunda, né? Mas tudo bem. Caim e seus assassinos atacam o Templo Wuju, resultando na morte de quase todos os aprendizes da Ordem. E, bem, a gente tá falando de Legends of Runeterra e principalmente Lord do Caim. Então, a partir daqui, a história pode tomar 3 rumos. O rumo em que Caim domina Haast, o rumo em que Haast domina Caim e o rumo em que nada acontece feijoada. No rumo em que Caim domina Haast, ele se torna o assassino das sombras, o famoso Caim Azul, e bate 1v1 contra o Mastery. O resultado da luta não é revelado. No rumo em que Haast domina o Caim, ele simplesmente mata todo mundo, tanto da Ordem das Sombras quanto do Wuju, incluindo o próprio Mastery. Meu Deus, a aprendizinha aqui morta. Caralho. Mano, o Haast, ele é infinitamente melhor e mais poderoso que o Caim Azul. Haast é muito foda. Todo mundo, tanto da Ordem das Sombras quanto do Wuju, incluindo o próprio Mastery, e depois disso ele sai pelo mundo tocando terror e fim da história. Porém, ele matou no rumo em que Bartolomeu nada também? acontece Não, né? feijoada, enquanto o massacre do Caim tá acontecendo, uma das aprendizes de Mastery, a Jun, ela escuta as carniceiras Darkin chamando-a e cede aos sussurros de Zolane. Em um momento de desespero, na esperança de salvar seu mestre e sua ordem, ela pega as carniceiras Darkin. E é aqui que a merda continua. Jun, obviamente, não consegue dominar o poder das armas e se torna a hospedeira de Zolane. Mesmo estando longe de seu poder total, Zolane bota Caim e seus assassinos pra correr e sai de Ionia em direção a Shurima. O problema é que o despertar de Zolane também chamou a atenção de Atrox, que percebendo que sua maior inimiga, a covarde de Katia, como ele a chamava, estava de volta, ele começa a se preparar para um segundo round contra ela. Enquanto isso, lembram do Varus? Pois é, depois de se fundir
ele passa a se preparar pra um segundo round contra ela. E o primeiro, o que que deu, hein? Quem que ganhou? Quem que ganhou? Isso eu quero ver. Foi a Zolani. Um dia com Valmar e Kai, aos poucos o Varus ele foi recobrando a sanidade e se lembrando do herói imortal que um dia ele foi. Em vez de silenciar as vozes, ele resolveu escutá-las. Varus agora, diferente dos outros Darkins, ele lutava pelo justo e pelo que achava certo, e não por sede de batalha. E Nossa senhora, olha, tinha que ser gay, né? Puta que pariu. Não, todos os Darkin buscando ascensão, poder, guerra, destruição, blá blá. E a porra do Varus, o outro Darkin, tinha que ser viado, né? Buscando pelo justo. Não é possível, não. Olha, não é possível, não. Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver o que a doutora Zolani vai fazer com ele. Eu espero que a Zolani tenha matado ele, viu? Não, sério. Meu Deus do céu. Um gay sempre tem que estragar o nosso dia, velho. Sempre. É impressionante. Estragou a porra da história. Acabou aqui a história, tá ligado? Mas tudo bem. Zolani, mata ele. Varus também percebeu a movimentação de Zolani e reuniu um grupo de arqueiros para ir atrás dela. Mas mesmo com a ajuda dos arqueiros, Varus não consegue parar a Zolani. O destino do Varus depois da briga com a Zolani não é revelado. Zolani vai até o altar de sangue, um templo antigo que era mantido por seus antigos servos e que ela usaria para retomar seu poder total. Ela vai pro altar e começa um ritual para retomar seu poder. E enquanto Zolani recupera sua força, Atrox, o grande general Darkin, acorda seus antigos soldados mais uma vez pra se juntar e quebrar a Zolani de porrada. Esse é o nível. Esse é o nível de, tipo, o Atrox tem que acordar os Darkin bosta lá, os Darkin secundários, pra ele tentar alguma coisa contra a Zolani. A Zolani tá numa nice, tá numa nice. De boa, esperando o Atrox aparecer pra encher a cara dele de burdoado e vencer mais uma vez. Porrada. E Darkins por todo mundo começam a despertar. Em Freljord temos a Naka, a lança Darkin. Encontrada por um membro da Garra do Inverno, os postos avançados começaram a tentar segurar o ataque dela. Mas nenhum mortal iria se colocar entre a fúria de Anaka e a covarde que a causou. Em Demacia temos Joral, a égide Darkin. Outrora um ascendente estrategista, a mente de Joral se perdeu completamente depois da Guerra do Vazio. Em Noxus nós temos a balista Darkin, a linda e maravilhosa Naganeca de Zureta. Desenterrada pelos Noxianos, a guerreira despertou ao ouvir novamente o chamado de seu general e correu para o sul, em direção a Ikatia. Em Ionia, além do Haast e do Varus, temos Pra, o leque Darkin. Pra ficava no reino espiritual, sob vigília do Shen, e ficava sussurrando na mente do ninja. Só que ele nunca deu moral para os sussurros e temia que um ser do mundo espiritual acabasse descobrindo a arma. E foi o que aconteceu. O chamado de seu general o despertou pra... Véi, muito gay, muito gay. Porque, tipo assim, o símbolo dele é um leque, da arma dele é um leque, e olha como ele tá. Olha a pose dele. Olha a unhazinha dele aqui feita, de porcelana. Olha o rabo dele, gente. Gay. Acordou em uma terra estranha e desconhecida, e lentamente atravessou a barreira entre os mundos e pisou no solo mais uma vez para atender o chamado de Atrox. Em Bandópolis temos Balcos, o cajado Darkin. Os Targonenses eles acharam que o Bandobosk seria um bom lugar para esconder uma arma Darkin. Afinal, ninguém sabia isso, cara. Em Bandópolis temos Balcos, o cajado Darkin. Os Targonenses eles acharam que o Bandobosk seria um bom lugar para esconder uma arma Darkin. Afinal, ninguém sabia como chegar lá. E os Iordos que viviam ali saberiam manter distância daquela maldade. O problema é que a magia do Bandobosk é imprevisível. E a magia estranha do cajado poderia afetar a flora local. E no fim, o que aconteceu foi que uma árvore, sim, uma árvore, encostou no cajado e o Darkin conseguiu se apossar dela. E agora ele finalmente pode voltar ao seu general. Em Piltoverizão temos Estirato, a harpa Darkin. A harpa foi enterrada nas profundezas de Zaun, acreditando que nenhum humano chegaria lá. Só que eles não contavam com os Kyrianos, um outro tipo de criatura sapiente que vive nas profundezas de Zaun. Estirato emergiu da usina de processamento, determinada a se vingar de todos. Primeiro na cidade da tecnologia e depois ao sul, onde lutaria ao lado de seu general. Em Targon temos Horaze, a magnetita Darkin. Presa em uma orbe de metal estelar, Horaze começou a tentar os protetores targonenses com sussurros. Ela aprendeu muito
muito sobre os segredos do cosmo e a infinita passagem do tempo, mas mesmo com seu aprendizado, o seu ódio pela Zolani se manteve. Em Águas de Sentina temos Ibarus, o arpão Darkin. Ibarus se ergueu das águas movido pelo mesmo anseio de anos atrás, o anseio de servir e obedecer. E dada a aparência desse bicho, o hospedeiro dele provavelmente é um monstro marinho. E por fim, nas Ilhas das Sombras, temos Tarosh, a alabarda Darkin. Lendas contam que antes de ser aprisionado, Tarosh estava a momentos de destruir Zolani, e após a prisão, ele sentiu a terra ao seu redor se corromper, e sonhava em mergulhar Zolani nesse mesmo sofrimento quando finalmente se libertasse. Ao lado de seu antigo general, os Darkins atacaram. Zolani, usando o altar de sangue, faz um ritual e recupera todo o seu poder e se torna Zolani, a tecelã do sangue. Zolani colocou a Naka de joelhos, e a lança pôde sentir o seu coração batendo diferente. Zolani agora a controlava. A batalha tomou proporções apocalípticas, e um por um os Darkins foram caindo diante de Zolani, Chupa! Olha o quão poderosa ela é. Ela fez o ritual dela numa nice, numa boa, e tá destruindo todo mundo aí do general Aiel, né? Aiel, a hora dele tá chegando. Você vai tomar porrada da Zolani, Aiel. Se prepara já que você vai dormir quentinho hoje, tá? Tornando escravos, sendo absorvidos ou apenas mortos, até finalmente chegar a vez de Atrox enfrentá-la no mano a mano. Conforme a luta se prolongava, a fúria da tecelã de sangue e do destruidor de mundos ameaçavam todo o planeta. O próprio solo definhava e se curvava diante da fúria de ambos, e foi então que Targon interviu. O aspecto da justiça desceu dos céus, não a Kayle ou a Morgana, mas sim o verdadeiro aspecto, a mãe dela, Mihira, né? a mamãe da Kayle e da Morgana, trazendo uma de suas filhas, no caso a Kayle, e um exército celestial para a batalha. Porém, um dos servos de Mihira, ele não entra na batalha e vai chamar o único que pode salvar esse mundo, o maior protetor de Runeterra, Ryze, o careca azul. Ryze observou a enorme batalha que se seguia, Atrox contra Zolani, contra Kayle e Mihira, e no meio da luta é quando a nossa queridíssima espada Darkin cai. Zolani derruba Atrox, sobrando apenas Kayle e Mihira para enfrentá-la. Ryze... Que eu falei da Zolani? Ela destruiu todos, literalmente todos, do exército do Aiel. E agora, ainda por cima, vai encher o Atrox de porrada. O Aiel, né? Matou o Aiel. Não matou, deve ter desmaiado, tipo Pokémon, tá ligado? E ainda vai matar a mãe da Kayle e da Morgana, que é a Mihira. Ryze medita por um tempo. Ele conhece e guarda o poder necessário para acabar com aquela luta. Mas ele se pergunta por um momento: será que Runeterra deve ser salva? Não. Será que seus esforços são inúteis e aquele mundo estava fadado a morrer? Ryze então vislumbra diversos momentos do passado, momentos de dor e tragédia. Ele vê Aurelion Sol sendo enganado e tendo seu poder usado a serviço de Targon para os interesses dos mortais. Ele vê a guerra de Ikatia, a guerra que invocou tentáculos roxos no campo de batalha e liberou o vazio no mundo. Ele vê a primeira guerra Darkin, os ascendentes enlouquecidos, Atrox e Zolani se voltando um contra o outro em uma guerra que ameaçou a própria existência. Ele vê Viego, tão desesperado para trazer sua amada de volta que condenou para sempre as Ilhas das Bênçãos. E por fim, ele vê seu mestre, Tyros de Helm. Só pra quem não sabe, um resuminho sobre esse troço sobre o Viego, Isolde e tal. A Ilha das Sombras, que hoje tem Maokai lá, Karthus, Senna, Thresh, Recarim, Calista. Antes de ser Ilha das Sombras, se chamava Ilha das Bênçãos. E tipo assim, eram águas abençoadas que trazia vida, que dava esperança e o caralho a quatro. Só que tudo isso mudou quando o Viego levou a Isolde dele, a Isolde, que era a mulher dele lá nessas águas, pra ressuscitar ela. Ele ressuscitou ela, porém ele amaldiçoou todo o lugar, tá ligado? E virou uma parada onde só tem morte, destruição, caos, o caralho a quatro. E um fato curioso é que nada lá morre, tá ligado? Todos que estão lá são imortais de alguma forma. Senna, Karthus, né, todo mundo. Eu acho que Elise também.
E a Kindred é morte. Coincidentemente, como nada lá morre, a Kindred é banida. Ela não pode entrar lá, tá ligado? É muito foda isso. Tipo, ela não pode entrar, ela não entra, ela não consegue. O Yorick, ele é completamente imortal. Mas o Yorick, ele é imortal, não sei se pela Ilha das Sombras. E sim por causa do colar dele, tá ligado? Ele carrega um colar no pescoço dele, que eu acho que é a lágrima da deusa, que torna ele imortal. Pra sempre as Ilhas das Bênçãos. E por fim, ele vê seu mestre, Tyros de Hellia, sucumbindo à tentação das runas globais e sendo morto por ele mesmo, Ryze, só que no passado. E enquanto Ryze medita, a batalha continua, véio. E nem mesmo a lendária Mihira consegue segurar a fúria de Zolani. A Darkin força o aspecto à sua vontade e a absorve como parte de si. Vocês entenderam isso daqui, né? Tipo assim, o Atrox veio com o exército dele. O Atrox não, o Aiel, perdão. Veio com o exército dele. Veio ele, ela desceu todo mundo na porrada, matou todo o exército dele ali de... Exército não, né? Todo o grupinho dele de 7, 8 pessoas. Acho que eram 9, na verdade. Matou ele. Acho que não matou ele. Deve ter enchido de porrada e destruído só. Aí veio a mãe da Kayle e da Morgana, que é o aspecto da justiça, né? E ainda assim, matou a mãe da Kayle e da Morgana e pegou a forma dela, tá vendo? Essa forma aqui dela é a forma que, tipo assim, ela mata as pessoas e vira ela. Se tornando Zolani, a ruína dos aspectos. Ela observou por um momento o cenário ao seu redor e chorou com a alma encharcada de alegria. Em breve, o mundo estaria unido, em paz, em amor e em silêncio. Mas então, Ryze retorna ao presente. Suas visões responderam suas perguntas e o encheram de propósito. As falhas do povo de Runeterra, por maiores que fossem, não deveriam condená-los ao esquecimento. Aquele mundo deve ser salvo. E assim, Ryze, usando o poder das runas globais, lança um feitiço para acabar com a guerra, finalizando Zolani e junto com ela a Segunda Guerra Dark. Oi! Ih, fala, galera. Oxi! 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 Agora, mas a pergunta que não quer calar agora, vocês são Team Aiel ou Team Zolani? Team Zolani, né? O lado do bem. O lado vencedor. Agora que vocês sabem da história, vocês ainda acham que o Atrox é mais poderoso do que a Zolani? Team Ryze? A gente pode assistir esse vídeo aqui, né? Feliz Fim dos Tempos. História dos Darkin. Eu acho que esse vídeo aqui, inclusive, é o vídeo da primeira guerra Darkin, tá ligado? Mano... Aiel é muito podre, velho. Não tem como ficar no lado do Aiel. A Zolani, ela é, ó, infinitamente melhor, velho. Infinitamente mais foda. Tipo assim, todas as pessoas se voltaram contra ela, o caralho é 4, e ela ainda assim foi, tipo, vencendo um por um, derrotando um por um, tá ligado?